Fala pessoal, decidiu comprar um carro elétrico e não sabe o que fazer em relação a como carregar? Vem que eu te explico. Meu nome é Evandro Mendes, sou CEO e fundador da Elétricos, empresa especializada em infraestrutura de recarga para veículos elétricos, e hoje eu estou aqui para falar com você que está super afim de comprar um carro elétrico, vai comprar o carro elétrico, mas não sabe ainda o que fazer em relação a como você vai carregar. E aí, esse vídeo foi gerado porque, conversando com muitos clientes que a gente tem, falaram: Poxa, Evandro, eu só queria comprar um carro elétrico, agora eu preciso ter formação em eletrotécnica, porque é um tema que demanda conhecimento técnico. Só que é para isso que eu estou aqui, para falar para você: você não precisa ter conhecimento em eletrotécnica. Deixa com quem tem o conhecimento que a gente cuida disso para você, tá? Mas quais são os pontos que você precisa se atentar? Primeiro, se você morar em uma residência, casa, a implementação ela tende a ser mais tranquila, tá? Por quê? Você só vai precisar ver se a sua entrada de energia atende à carga do carregador. De repente, se você quiser carregar o veículo com potências mais altas, como 11 e 22 kW, você vai precisar adequar essa tensão, mas é tranquilo para se fazer, tá? Então, geralmente, eu posso dizer que 99% das vezes não precisa de nenhuma mudança muito grande na entrada de energia, e aí é só fazer a instalação elétrica seguindo a norma, né, a BNT NBR 17019, a NBR 5410, então todas as normas técnicas que indicam as proteções, as formas corretas de se fazer isso, mas você está bem tranquilo. E aí a gente vai para o carregador. Olha, você pode ter carregador inteligente, que ele já tem a medição de energia incorporada, você pode ter identificação de usuário, se mais de uma pessoa na sua casa tem o carro elétrico e vocês querem saber mais ou menos quanto que está consumindo por carro, para você ter o controle de qual carro gasta mais, qual carro gasta menos. Você pode ter esse carregador apontado, por exemplo, para o servidor de elétricos, que a gente faz o monitoramento, o gerenciamento em tempo real. E aí a gente tem a questão de garantir sempre que o equipamento esteja disponível, fazer as manutenções remotas, atualizar firmware. Então, assim, para uma aplicação residencial, é bem mais tranquilo. Se você mora num prédio, aí você precisa se atentar a alguns pontos muito importantes. Primeiro, você precisa ter autorização do condomínio, seja pela pessoa do síndico ou seja por uma assembleia, autorizando você a instalar o seu ponto de recarga. Outro ponto, pode ser que o síndico ou o condomínio venha a exigir alguns estudos antes, que geralmente são arcados pelo próprio condomínio, para saber, tudo bem, e se mais pessoas quiserem instalar pontos de recarga? Dá para instalar? Tem carga suficiente para todo mundo? Não tem? Tá? Então tem uma parte técnica um pouco mais delicada quando a gente fala de condomínio. Então, mas vamos supor que o seu condomínio tem carga disponível para todo mundo ou que o síndico, o condomínio não fez esse questionamento, tá? E ele autorizou você a fazer a instalação do ponto de recarga. Existem duas formas de fazer isso. A primeira, se você não tiver em prédios que utilizam barramento blindado, com medição no próprio andar, né, do apartamento, você pode utilizar ali, de repente, derivando do seu próprio disjuntor após o medidor de energia. Tá? É um jeito de se fazer. Qual que é a vantagem? Que o teu consumo de energia já vem direto na tua conta. Qual que é a desvantagem? Quando se mais pessoas forem querer a instalação de ponto de recarga, né, e aí independe se vão ser 2, 3, 4, 5, 10, esse sistema dessa forma não vai funcionar. Por quê? Porque você vai precisar ter carregadores inteligentes fazendo a gestão energética, tá? Então são carregadores que se conversam e de tal forma que eles garantem que você não tenha ali uma sobrecarga na entrada de energia, porque se o prédio estiver consumindo mais energia naquele momento, o sistema baixa a potência dos carregadores, e quando o prédio está consumindo menos energia, ele pode aumentar a potência dos carregadores. Então você tem uma gestão em tempo real da potência que os carregadores estão utilizando. E quando você deriva diretamente do relógio, isso não é possível de se fazer. Para a gente ter essa forma de gestão energética, os carregadores precisam estar todos conectados, tá, ao quadro da administração. E aí, se você tem carregadores inteligentes e você tem essa gestão energética nos carregadores e no sistema, você consegue fazer, então, esse controle bem feito, o que evita uma sobrecarga na entrada de energia, ou muitas vezes até você ter que fazer uma readequação muito grande na entrada de energia.
Qual que é a desvantagem desse sistema, dessa forma? É que você vai ter que ter um carregador, tá? E hoje tem bastante carregador inteligente no mercado que já tem essa tecnologia, que faça a identificação do usuário, né? No caso você ou outras pessoas que estejam usando o carregador, seja compartilhado ou privativo, e vai ter que ter a questão de cobrança ali dessa recarga, né? Então, por exemplo, ninguém quer pagar a energia de ninguém num prédio. E aí tem duas formas de fazer isso. Ou o condomínio retira, né, os relatórios de consumo de energia do carregador e aí depois repassa na conta de condomínio. Ou então existem empresas, por exemplo, a Elétricos, que o usuário já pode pagar essa recarga diretamente no próprio aplicativo, tá? Bom, falando de carregador, você tem carregador portátil, você tem carregador wallbox, você tem carregador ultra rápido, tá? Você tem carregador DC de 30 kW, né, de 60, de 150. Você não vai instalar no teu prédio ou na tua casa um carregador DC, tá? Isso eu estou falando para 99,9999% dos casos. Pode ter um caso muito pontual de um cliente que queira, mas não faz sentido. Por quê? Porque é um projeto que custa aí a partir de R$100 mil, um carregador DC de 30 kW instalados, e aí você vai ter ali mais ou menos 150 km de autonomia por hora de recarga, o que num uso privado do carro não faz sentido, tá? O que faz mais sentido são carregadores AC, né? Os famosos carregadores lentos. Aí você pode instalar em 3,5, 7, 11 ou 22 kW. E aí, falando então dessa aplicação, você pode ter o carregador portátil, que muitas vezes vem junto com o carro já, ou o carregador wallbox. Se você mora em residência, você pode usar qualquer um desses, tá? Portátil, wallbox, não tem problema, porque ali a conta é tua, o uso é teu, então não precisa de muita tecnologia. Se você está num prédio, geralmente o carregador portátil, você não tem medição de energia, você não tem controle de demanda, né, que é esse gerenciamento da energia, você não tem identificação de usuário. Então, é um carregador que ele fica mais limitado ao uso. E aí a gente vai para o wallbox. Então, dentro de um prédio, o que faz mais sentido, pensando não só hoje, mas também daqui 2, 3, 5 anos, é o carregador que a gente chama de Smart, tá? O Smart Wallbox. Por exemplo, no caso da Elétricos, é o Elétricos Pro. Por quê? Porque esse carregador ele tem já a identificação de usuário, ele já tem a questão de possibilidade de cobrança diretamente no próprio aplicativo, ele já tem a medição de energia incorporada, ele já é possível fazer esse controle de demanda para que você não tenha uma sobrecarga na rede. E é importante isso, porque 96% das recargas vão ser feitas em casa ou no trabalho, né? Então, eu costumo brincar que quem compra um carro elétrico leva o posto de combustível para sua garagem. Então, é bem importante que a gente se atente a isso, tá? E eu sei que acontece muito, tá? Às vezes as pessoas primeiro compram o carro para depois resolver como carrega. Eu diria que se você está com a ideia de comprar um carro, já comece a ver também como que você vai fazer para carregar, principalmente se você morar em prédio, tá? Porque a gente tem cliente que às vezes demorou 6 meses, às vezes o máximo de tempo chegou a 1 ano para essa pessoa conseguir aprovar a instalação do carregador num prédio. Na maioria das vezes é mais rápido, tá? Mas pode acontecer. A gente tem, por exemplo, o Thiago Garcia, que participou de um podcast comigo, né, no Electricast, que é um motorista de aplicativo. Assim, ele não é motorista de aplicativo, ele trabalha também como motorista de aplicativo. Ele tem outra profissão e nas horas vagas ele acaba dirigindo. Faz 3 anos que ele está tentando colocar um carregador de carro elétrico na vaga dele, no condomínio dele, ele não consegue. Então, é sempre bom ficar atento a isso. E acho que o principal conta com a experiência de boas empresas, tá? Empresa que trabalha com engenharia, que trabalha com carregador, que fornece o serviço, porque isso é um respaldo maior, tanto para você quanto para você poder apresentar para o síndico e te falar, olha, tem essa empresa, pode ser elétricos, como podem ser outras, tá? Mas aqui, ó, tem essa empresa, ela é especializada nisso, ela vai dizer para a gente qual é a forma correta de fazer tudo isso, e lá na frente a gente vai ter, então, um ponto de recarga bem instalado, bem implementado, e principalmente pensando no uso que você precisa para carregar o carro, né? Mas também na infraestrutura do condomínio, para que a gente não tenha depois, lá para frente, um problema muito grande, ou até mesmo um acidente com alguma coisa que não foi prevista. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Comente aqui se vocês já tiveram dificuldade com a implementação de um ponto de recarga, ou se vocês estão querendo comprar um carro elétrico, dúvidas também. E siga a gente aqui no canal do YouTube, tá? Cliquem no sininho, fiquem sempre a par, porque a gente sempre traz bastante conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o próximo tema.